Olá, eu sou Nilson de Medeiros Silva e uma das formas de realizar a medição da dureza em um certo material é a partir do ensaio de Rockwell. Claro, a gente também tem alguns outros ensaios que a gente pode utilizar para fazer ensaio de dureza. Quando a gente fala do funcionamento, desse ensaio, ele funciona da seguinte forma: tem lá a máquina, de Rockwell e ela possui um certo penetrador, na sua região de ensaio. A gente vai ter o nosso corpo de prova, que a gente vai colocar, nessa região aqui do tarugo e vai executar essa penetração do material nessa peça. E aí há dois tipos, de penetradores para o ensaio de dureza. É o esférico, que é esse aqui de cima, e ao cônico, essa parte aqui que é bem mais afiada. O que acontece? É realizada uma pré-carga nesse material e depois uma força maior, para que possa penetrar o material. Depois é realizado ali uma linha de referência para poder definir o valor da dureza. Depois a gente vai falar isso com detalhes. E basicamente funciona dessa forma. Existe aqui o penetrador, esse aqui ele está representado por um penetrador cônico, que é realizado para perfurar a peça. E aí é perfurado até um determinado espaço, dependendo aí do material utilizado. E aí é realizada uma força de pré-carga no material, depois uma força maior nele. Belezinha? Ok, na região de escala, onde a gente vai verificar de fato qual o valor realizado, o valor do nosso ensaio, depende aí de alguns parâmetros. Um dos parâmetros principais é o que é utilizado o penetrador. Quando a gente utiliza o penetrador de escala preta, é porque a gente está utilizando o cônico, beleza? Aquele mais afiado. E aí a gente utiliza essa escala externa aqui, que é a escala preta. E quando a gente vai utilizar o esférico, a gente usa a escala vermelha, que é essa interna aqui. Essa escala é presente na máquina. Tem a máquina digital e tem a máquina analógica. A gente vai ver também com detalhes no próximo slide. E como que é feita essa medição? A gente representa ele de duas formas. Pode ser dessa forma aqui, 52HRC ou 52HR30TW. Mas isso aqui são apenas especificações, alguns exemplos. Esse HR sempre vai aparecer. Então vamos ver com detalhes o que significa isso. Quando a gente utiliza o HR, é porque a gente utilizou o ensaio de Rockwell. Então HR significa aí dizer que é a dureza de Rockwell. Quando a gente coloca o C na frente, significa que eu estou indicando qual escala eu usei, entendeu? E aí existe lá uma tabela onde a gente consulta essa escala para verificar alguns outros parâmetros. Quando a gente representa dessa forma aqui, a gente difere esse símbolo para esse, aparece aí a mais. Esse 30T significa o símbolo da escala que eu utilizei, assim como tem o C aqui nessa representação, essa aqui já é o símbolo que eu utilizei lá da minha tabela. Então eu consulto esse 30T na minha tabela para eu poder realizar alguns parâmetros. O W já representa aí o tipo de penetrador que eu utilizei. Foi de aço, aço duro, enfim. E aí, lembrando que esse número aqui, no caso 52, é o primeiro número que vem, ele é um valor com medida adimensional. Isso significa que ele só tem significado quando eu comparo com alguns outros materiais. É por isso que eu preciso da escala. Eu utilizo uma determinada escala para fazer o ensaio do material. E aí eu vejo que valor foi esse que aconteceu, 52, 60, 24, e verifico em alguma tabela, essa escala. Quando eu vou comparar com outros materiais esse valor de dureza, aí sim esse valor faz sentido, justamente porque ele representa uma medida dimensional. Com relação à máquina de Rockwell, o que acontece? Tem aqui essa máquina que é a analógica, e aí tá aqui a escala que eu mostrei, onde tu vai verificar o valor da dureza que aconteceu.
E aqui tem a máquina digital. Tu apenas seleciona, né, a, a, a escala que tu utilizou na máquina analógica, e aqui já aparece o valor da dureza. Então é bem mais automático do que aquela dali, onde tu precisa determinar a escala para poder realizar o ensaio. E é bacana, tá aqui a região do tarugo, onde tu vai colocar o corpo de prova para que ele possa realizar a penetração. Aqui é o penetrador, onde é segurado pela máquina. E aí vai ser realizado o ensaio nessa região aqui. Então, ambas são bem semelhantes, né? E, né, falando, né, relatando também um pouco sobre os outros ensaios, a gente também tem o ensaio de Brinell. Ele funciona semelhante ao de Rockwell. Nesse caso aqui, ele vai ter um penetrador esférico, né? Em relação ao nosso penetrador de Rockwell, a gente tinha um penetrador cônico. Nesse caso aqui, ele é esférico. E aí, a gente tem aqui a nossa máquina de ensaio de dureza de Brinell. A gente vai ter o nosso corpo de prova aqui apoiado nessa superfície, nessa espécie de tarugo. Quando essa nossa peça entrar, né, penetrar no nosso corpo de prova, ele vai deixar um rastro. Esse rastro, então, é pego o seu diâmetro e calculado a área, né, que o nosso penetrador deixou na superfície do material, do corpo de prova. E aí, baseado na força com que eu apliquei, a força com que a máquina aplicou no material, é calculado então a pressão exercida nessa área. E aí o que acontece é exatamente esse valor que é dado pela dureza de Brinell, entendeu? A dureza, não, o valor da dureza de Brinell é dado por essa relação, força sobre área. E aí a gente pode ver, né, a escala dele como sendo o HB, né? Ou seja, ele que relaciona o Brinell, né? Lá no outro do Rockwell a gente tinha HR e aqui a gente tem HB. E aqui mostra, né, alguns exemplos do diâmetro da esfera usada no penetrador. Aqui tem de 10, 5 e 2,5 milímetros. E baseado aqui a força, né, relacionando a força aplicada. Então, se tu tiver ali uma esfera, né, com 10 milímetros, tu vai aplicar nele uma força de 3.000 kg força. Belezinha? E aí aqui tem algumas outras relações na tabela. Aqui a gente também tem o diâmetro, né, deixado na peça em relação à força, né, a dureza aplicada, ocasionada, na verdade. Então, se eu tenho aqui um rastro de 2,75 milímetros, significa que houve ali uma dureza de 495. Então, por ser aqui uma medida de pressão, a gente também pode comparar, né, valores em outros materiais deixados com outros diâmetros, outros rastros. E aí a máquina, né, de Vickers é essa daqui. Aliás, essa aqui a gente já trabalha, né, com a dureza de Vickers. Olha que maravilha. Nesse nosso caso aqui, é o terceiro ensaio de dureza, né? A gente teve o de Rockwell, de Brinell e agora o de Vickers. Ele também é bem semelhante aos demais, só que o seu penetrador ele é em formato de uma pirâmide. E aí ele é colocado, né, no material, penetrado no material, para poder calcular a dureza dele. E aí é relacionado também da mesma forma, força sobre área. A área nesse caso aqui vai ser a área de uma pirâmide. A gente pode calcular isso muito simples, muito fácil. E aí a máquina então é responsável por aplicar uma força nesse material, e aí sim a gente consegue a pressão, força sobre área. Bom, pessoal, então é isso, nosso trabalho sobre o ensaio de dureza. Belezinha? Tchau, tchau.